seja bem-vinda. Eu sou Ana Leonor, nutricionista, para você que talvez tenha caído nesse vídeo de paraquedas. E esse vai ser um vídeo sobre atualizações sobre a saga da tireoide. Então, olha que paradoxo, ou não, né? Porque a vida não tem um controle remoto onde a gente consegue voltar, pausar, fazer e controlar determinadas coisas. Eu sou uma nutricionista que tenho e trato. Eu não gosto de dizer que eu tenho, porque a gente toma posse de uma coisa que não deve ser nossa, né? Doença. Eu trato tireoidite de Hashimoto, que me causa o hipotireoidismo. E por que eu falo assim paradoxo, né? Porque geralmente a gente tem uma ideia de que as pessoas que vivem um estilo de vida saudável, as pessoas que estão inseridas e ditas como saudáveis, não tem nada, não vai ter nada, não vai ter doenças, né? E não é assim que a vida acontecendo funciona. Até porque eu tive, graças a Deus, uma vida anterior à nutrição. E acredito que foi justamente ela que me fez, infelizmente, abrir esse Hashimoto. Eu descobri em setembro, outubro de 2011, ou seja, já faz bastante tempo. E de lá para cá, eu já tomei levotiroxina, Puran, né? Nunca tomei aquele outro lá, que as pessoas geralmente falam, eu esqueci o nome dele, o nome tipo mais assim, o nome da marca, né? E hoje em dia eu tomo T3 e T4 bioidênticos. E essa dosagem quem faz é a minha médica que me acompanha. Eu tenho um outro vídeo que eu fiz aqui com ela, é ela que me acompanha até hoje, tá? Eu vou deixar ao final, vou deixar o cardzinho para que você possa assistir também. Falando em assistir, se inscreve no canal, não perca a oportunidade de aprender, né, com uma nutricionista que trata em si a tireoidite Hashimoto e o hipotireoidismo. E aí tem também uma playlist, que é a saga da tireoide. Nessa playlist já tem alimentação, já tem sobre exames, eu acredito que tem sobre suplementação também, mas enfim, deixe comentários aqui abaixo do que mais você gostaria de saber. E voltando ao que eu estava falando sobre o paradoxo, né? A gente tem essa falsa, como é que eu posso dizer? Poxa, me fugiu o nome agora. Essa falsa, não é identidade? Gente, me fugiu o nome, me ajuda aí. Essa falsa compreensão, acho que é isso, de que quem está inserido em um estilo de vida saudável não vai acontecer nada, né? Mas existem alguns fatores, por exemplo, o fator genético, que não é soberano, mas é importante. E existem os fatores também de que provavelmente ninguém passou uma vida inteira dentro de uma saudabilidade. E esse foi o meu caso. Eu não tenho fator genético, desconheço pessoas, minha mãe, pai, que tenham tireoidite Hashimoto ou hipotireoidismo. Pode ser que tenham e não seja diagnosticado, mas de fato diagnosticado não existe. E eu fui a premiada, digamos assim, né? Mas não fui premiada. Se eu soubesse o que eu sei hoje, muito provavelmente eu não teria aberto essa Hashimoto. A tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o meu próprio corpo ataca a minha tireoide. Eu gosto de falar de uma forma assim muito popular, tá? Não vou ficar aqui com explicações de fisiologia, tá? Eu gosto dessa forma popular e eu espero que você goste também, até para um bom entendimento, certo? E o que é que acontece? Eu descobri lá em 2011, comecei a tomar medicação e eu achei que, tipo, era isso, sabe? E em alguns momentos, inclusive, eu achei, e hoje eu também acho, que possa ter uma cura, sabe? Eu acredito num Deus de milagres que realmente faz muito mais e melhor do que eu espero e imagino. Eu comecei a entender também que a minha tireoidite se veio das minhas emoções. Essa região do nosso corpo, a garganta, a tireoide, ela está muito ligada à humilhação. O que é que eu estou engolindo? O que é que eu estou me humilhando? O que é que eu me exponho à humilhação? E coincidência ou não,
quando eu descobri a tireoidite, eu estava passando por um momento muito difícil, um relacionamento que eu tinha anteriormente. E aí, uma médica uma vez, inclusive, me perguntou isso. O que é que diz que você tem essa doença? E aí eu disse, os exames, né? E ela concordou, ela fez, só os exames que dizem isso. Por quê? Porque acaba que eu não tenho muitos sintomas, eu sou meio que assintomática em relação ao hipotireoidismo. Um dos primeiros sinais e sintomas das pessoas que têm hipotireoidismo é o quê? Engordar. Eu nunca engordei, graças a Deus. Mas eu sei que isso se deve também a todos os cuidados que eu tomo. E voltando um pouquinho, por que eu acabei abrindo essa Hashimoto? Primeiro, eu de fato acho que as minhas emoções. Santa Hildegarda fala que quando uma doença vem se manifestar no seu corpo, a sua alma já está muito adoecida. Então, vários fatores foram sendo somados. Eu descobri que eu sou uma filha adotiva, isso mexeu muito comigo durante mais de 20 anos. Eu só consegui internalizar isso de uma forma mais amena, sincera e entregue há pouquíssimos anos. Tem um relato aqui também no canal, acredito que é o vídeo principal. Teve essas questões de relacionamento também, e eu internalizava muito, eu vivi um relacionamento horrível, e eu entendi depois que eu mesma, a gente entende depois que amadurece, que a gente se coloca naquele lugar, né? Fora isso, a minha alimentação. Gente, eu vim me formar em 2015, foi? 2015. É porque teve uma greve e tal, mas em 2015 a gente tinha terminado lá, já. Então, eu vim me formar e só a partir daí que eu comecei, de fato, a me alimentar melhor. Eu achava que eu me alimentava bem. Mas, gente, eu me alimentava era muito mal, mas muito mal mesmo. Muito mal em relação ao que eu faço hoje, entende? Mas para lá, para os parâmetros de lá, eu já me alimentava bem. Eu já comia frutas, já comia verduras, já me hidratava bem, já treinava desde os 16 anos. Então, assim, eu achava que vivia um estilo de vida saudável. Mas era constante na minha vida muito glúten, era constante na minha vida muito sorvete, que inclusive é a minha sobremesa favorita ainda, mas enfim. Eu comia muitos alimentos que são potencialmente ruins para a tireoide, sabe? Que aumentam a atividade de atacar a minha tireoide. E o glúten é um deles. Tá? Possa ser que daqui a alguns anos surjam novos estudos falando tudo ao contrário, pode, que a nutrição é dessas. Mas por hora, é assim que uma das coisas que se faz para tratar. Tem um vídeo inteiro sobre alimentação, tá? Nessa playlist aqui, a saga da tireoide. E aí, eu fui me conscientizando cada vez mais. Só que na época eu comia muito errado. Eu achava que o pãozinho integral estava bom, ou que só diminuir a quantidade estava bom. Então, eu comia um pão normal e comia só um, sabe? Aquela coisa de só diminuir as quantidades. Veja, eu estou falando aqui uma experiência pessoal. Você não é obrigada a acreditar, você não é obrigada a achar que está tudo certo. Eu estou falando da minha experiência, tá? E o que é que acontecia com meus exames nesse momento? Eu comia besteira dentro da semana, no final de semana, não tinha limites, tá? Mesmo treinando e achando que estava arrasando, porque eu era nova, porque eu não engordava, né? Então, eu achava que estava vivendo um estilo de vida saudável. E era saudável dentro de um parâmetro para aquele momento. Mas eu fui descobrindo cada vez mais, né? Ao final ali, quando eu me formei, eu entendi que o glúten e a lactose não era tão bom, porque atacava ainda mais o meu sistema imune. Tudo isso, na verdade, vinha também do meu intestino. O meu intestino sempre foi bichado, sempre. E isso eu acho que sim é uma questão genética, porque a minha mãe biológica vive com algumas questões gastrointestinais também. E aí, lembra das emoções? Lembra que eu falei das emoções? Ou seja, o que é que eu, desde bebezinha, porque a minha mãe conta que eu, desde bebezinha, tinha constipação e constipação severa. Ou seja, o que é que desde lá eu reprimo? O que é que desde lá eu seguro? O que é que desde lá eu não consigo colocar para fora, sabe? Então a gente tem que olhar muito também para as nossas emoções.
né? Repito, Santa Hildegarda fala muito sobre isso. Nós temos todo um contexto. Nós não somos só um corpo, nem só alma, está tudo conectado. E aí vem aquela outra parte também, sabendo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, existe um eixo, gente, não é sobrenatural, não é incomum, só pensa comigo. Cérebro, boca, garganta, tireoide, tá? Estômago, intestino. A gente tem um eixo intestino-cérebro. E as nossas emoções, o nosso intestino impacta em todo o nosso corpo. E aí você tem que descobrir quais são os seus órgãos de impacto. Eu descobri que meu órgão de impacto é o intestino. Só que o intestino bichado, o intestino com leak gut, que é um derramamento de tudo que deveria estar dentro, está passando para fora, tudo não, né? Mas existem microfuros e vai passando o que era para estar só passando por dentro, pelas alças intestinais e sair, vai sendo derramado para o corpo e pode atingir qualquer órgão. No meu caso, atingiu a tireoide, tá? E aí, quais são as coisas que eu venho fazendo? Primeiro, você vai ter que assistir o vídeo, né? Quando terminar isso aqui, você vai assistir o vídeo do que eu já venho fazendo em relação à alimentação. E agora eu venho dando continuidade, só que com mais afinco. Quais são as atualizações? Eu decidi fazer, de fato, uma abstinência de glúten por 3 meses. Por quê? Porque anteriormente eu vinha diminuindo o glúten, eu não zerei o glúten. E só o fato de eu diminuir esse glúten já fez com que alguns dos meus marcadores que demonstram a tireoidite e o hipotireoidismo decrescessem muito. Então, sabe aquele parâmetro, eu esqueci agora, acho que é anti-TPO. Tem outro, antiperoxidase, tem outro. Que ele demonstra que você tem uma doença autoimune, que no meu caso, é a tireoidite de Hashimoto. Ele dava mais de 1000, onde é para dar 35, para você ter noção. Com o decréscimo do glúten, não a isenção, o decréscimo. Com o decréscimo do glúten, eu saí para um parâmetro que dava muito mais de 1000 para 315. Sabe como é o nome disso, né? Remissão. Remissão da doença. Vou repetir porque eu quero de fato profetizar isso na minha vida e na sua, que pode e vai existir uma cura para quem entender de onde ela veio. E eu já entendi. Eu já entendi que as minhas emoções impactaram muito nisso. Ou seja, veio do intestino, o intestino ocasionou também a questão da tireoide. Eu profetizo na minha vida e na sua curas extraordinárias em nome de Jesus. Eu não sou ninguém, mas Jesus é tudo, tá? E aí, eu comecei agora em janeiro a realmente pensar mais sobre isso, porque eu disse, não, peraí, eu já venho fazendo muitas coisas. Desde 2023 eu decidi que eu não ia mais acompanhar isso de ano em ano, que era o normal que eu fazia. De ano em ano eu ia no cardio, de ano em ano na ginecologista, de ano em ano no ortopedista, sabe? De ano em ano na endócrino. Não. Essa é uma coisa que eu preciso olhar com mais profundidade, com mais zelo, porque é a que mais e a única coisa que impacta no meu corpo. Porque, graças a Deus, eu sou saudável em vários outros pontos, né? Inclusive no meu corpo. Então, era isso que eu precisava olhar com mais afinco. E aí, lá no final de 2023, eu comecei a ser acompanhada a cada 3 meses. Eu faço realmente os meus exames. Entro em acordo com ela, com a minha endócrina, sobre suplementação. Porque como eu sou nutricionista, né, eu tenho toda uma noção sobre isso também. Não só por ser nutricionista, mas por tratar em mim, eu gosto muito dessa área da tireoide. E já gostava muito da parte do intestino, entendendo que tem toda uma ligação, né? Eu sou, assim, fissurada nesses temas. Inclusive, eu sou moduladora intestinal, se você não sabe, tá sabendo agora, tá? E aí eu faço esse acordo com ela, ó, vamos ver aqui, vamos ver os exames, o que é que você acha desse ativo, o que é que você acha dessa dosagem. Existem dosagens que eu não posso me suplementar como nutricionista, mas que ela pode, e aí eu peço, ela, não, tá legal isso aqui, vamos ver essa fórmula, vamos refazer essa. E assim vem sendo o meu tratamento.
Vou fazer exames essa semana, mais precisamente pretendo fazer amanhã. E venho aqui, pretendo fazer um novo vídeo mostrando como é que estão meus exames atuais e fazer lá no final de março para ver se essa retirada, essa abstinência do glúten vai realmente fazer ainda mais diferença, tá? Lactose eu já como pouquíssimo assim, e quando eu como, eu procuro comer os que já são mais processados, assim, eu não tomo pouquíssimo leite, eu acho que uma vez na semana, ou muito menos do que isso, 2 colherinhas. Aí, queijos mais amarelos, iogurte de boa procedência, sabe? Então, assim, mas mesmo assim é pouco, não é uma coisa que, todo dia eu tô comendo, não é, tá? Então, a minha alimentação, ela é muito baseada naquilo que vai melhorar o meu intestino, porque eu sei que o que melhora o meu intestino vai melhorar a minha tireoide. E nessa abstinência agora do glúten, para que eu possa realmente ver se eu consigo baixar ainda mais essas taxas, né, que configuram a tireoidite, tá? Então, vamos acompanhar, eu espero que você já esteja vendo comigo a saga da tireoide, né? Eu espero que isso te ajude a olhar para você com mais amor também, porque é só a partir do amor que a gente consegue curar algumas coisas, olhar com mais verdade, olhar com intensidade em determinados pontos. Esse é o meu ponto de intensidade, é o meu intestino e tireoide. E deixa aqui nos comentários se você teve algum insight, se você conseguiu também perceber que desenvolveu alguma coisa a partir das suas emoções, né? Ou até mesmo em conjunto de emoções mais alimentação, como foi meu caso, né? E vamos até o próximo capítulo da saga da tireoide.